Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o cálculo do concentrado pelo quadrado de Pearson usando 3 ingredientes da ração animal. É claro que no mercado atualmente existem vários programas de computador e a gente deve usá-los porque o resultado do cálculo é mais preciso do que feito manualmente e ele dá imediato. Mas eu acredito ser fundamental nós entendermos a dinâmica desses cálculos. Então, para os técnicos da área agrária, sejam veterinários, agrônomos ou zootecnistas, é fundamental a gente trabalhar para saber como que se chega nesse resultado final e também a interpretar a qualidade desse concentrado calculado. Então bora lá para as contas para a gente poder ver como que isso funciona. Nesse exercício nós queremos fazer o quê? Queremos balancear um concentrado que tenha 22% de proteína bruta e 76% de NDT. Primeira pergunta, será possível com esses dois ingredientes aqui, que são o farelo de soja e o fubá de milho, nós conseguimos fazer um alimento balanceado para essa quantidade de proteína bruta e de NDT? Vejam só, em relação à proteína bruta, sim, porque o farelo de soja tem um valor de 45, que é acima do que 22, que é o que eu preciso, e o fubá de milho tem um valor abaixo do que eu preciso. Então, misturando esses dois alimentos aqui, eu consigo balancear para 22% de proteína bruta. Mas isso não é possível para NDT, porque os dois alimentos, os dois ingredientes, têm um valor de NDT superior ao valor que eu preciso. Então, nesse caso, o que a gente faz? Nós fazemos uma pré-mistura 1, digamos assim, balanceando para a proteína bruta, e depois nós vamos usar um terceiro alimento, balanceando de novo, via quadrado de Pearson, usando uma outra pré-mistura, que a gente vai chamar de pré-mistura 2, para equalizar essa questão do NDT. Então vamos fazer o primeiro passo, que é o seguinte, vamos trabalhar para balancear o concentrado, pensando nos 22% de proteína bruta, usando o farelo de soja e o fubá de milho. É uma conta simples, que é um quadrado de Pearson, a gente já viu isso em outros vídeos. Basicamente eu faço o quê? 10 menos 22, eu tenho aqui um valor igual a 12, ou seja, 12 partes de farelo de soja. 45 menos 22, a gente vai ter um valor igual a 23 partes de fubá de milho. Somando os dois, nós temos aqui 35 partes. Como é que eu faço agora para saber qual a quantidade de farelo de soja e de fubá de milho que eu vou ter que misturar para que eu tenha um valor, de proteína bruta de 22%? Vamos fazer o seguinte, farelo de soja, qual é a quantidade que entra na mistura? Eu tenho 35 partes, que é esse total aqui, 100%. No caso do farelo de soja, 12 partes são de farelo de soja. Isso é igual a X. Isso vai me dar uma quantidade de 34,3% de farelo de soja, que é esse valor aqui, 34,3%. O mesmo raciocínio eu faço para o farelo ou fubá de milho. Como é que é essa conta? Nós temos 35 partes, que é o total, é 100%. Do milho nós temos 23 partes, seria X. Esse X aqui relativo ao milho é 65,7%. Então o milho corresponde a 65,7%. Somando os dois, nós temos uma mistura igual a 100%. Agora, qual será o percentual de NDT que 34,3% de farelo de soja misturado com 65,7% de farelo de milho vai me dar? Para eu achar essa conta, para eu achar esse valor, é simples. Basta eu multiplicar esse percentual de soja e de milho pelo seu valor respectivo, de NDT. O farelo de soja tem 80% de NDT, então eu multiplico isso aqui por 0,8, que 80% é igual a 80 dividido por 100. A mesma coisa eu faço aqui para o milho, que seria o valor de NDT de 0,85. Aqui nós vamos ter 27,4% de NDT e aqui nós vamos ter um valor igual a 55,8% de NDT vindo dessa quantidade de milho. Somando os dois, nós vamos ter esse valor aqui, 83,2% de NDT. Como é que eu interpreto esse resultado? Vejam só, se eu misturar 34,3% de farelo de soja com 65,7% de farelo de milho, eu vou ter uma mistura de 22% de proteína bruta, mas
83,2% de NDT, que é superior ao que eu preciso. O que eu faço então? Nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse cálculo aqui de pré-mistura 1, que seria esses valores aqui, e nós vamos usar agora um terceiro alimento, que vai ter que ter um valor de NDT abaixo de 76, para que a gente possa fazer o balanceamento. A título de exemplo, nós vamos usar aqui o farelo de trigo, que tem 17% de proteína bruta e 70% de NDT. Qual que é a segunda parte do raciocínio de cálculo agora? Nós vamos fazer uma pré-mistura 2, usando agora o farelo de trigo como um dos ingredientes. Vamos ver como é que isso aí funciona. Qual seria o macete agora? Vamos fazer então uma outra pré-mistura. Vamos continuar balanceando, vamos continuar tendo como referência o balanceamento para 22% de proteína bruta. Só que agora nós vamos usar o farelo de trigo e vai ter que ser com o farelo de soja. Por quê? Se eu quero balancear para 22% de proteína bruta, se eu usar o farelo de trigo, que é um alimento que tem menos que 22% de proteína bruta, obrigatoriamente eu tenho que usar o farelo de soja, que é o único dos três que tem o valor de proteína acima de 22. E aí depois a gente vai fazer a conta para ver quanto que essa pré-mistura 2, contendo esses dois alimentos, vai fornecer para nós também de NDT. Então vamos para o cálculo aqui, que também é o mesmo raciocínio do quadrado de pista anterior, que é o seguinte: 45 menos 22, nós vamos ter aqui então 23 partes de farelo de trigo. 17 menos 22, 5 partes de farelo de soja. Somando os dois, nós temos 28 partes totais do alimento. Qual seria a fração então? A fração do farelo de trigo na mistura e do farelo de soja. Vamos lá, 28 partes corresponde a 100% da mistura. Quanto que nós temos de farelo de trigo? Nós temos então 23 partes de farelo de trigo. Isso é igual a X. Esse valor de X vai ser igual a 82%. Ou seja, eu tenho 82% da mistura composta por farelo de trigo. E como é que a gente acha aqui o farelo de soja? Da mesma forma, 28 partes totais são 100%, 5 partes de farelo de soja é igual a X. Isso corresponde a 18% de farelo de soja. Então, se eu misturar 82% de farelo de trigo com 18% de farelo de soja, eu tenho uma mistura contendo 22% de proteína bruta. Agora, qual será a quantidade de NDT em porcentagem que essa mistura vai me dar? Para eu achar isso, basta multiplicar esses percentuais dos ingredientes pelos seus valores de NDT. O valor de NDT do farelo de trigo é 70%, eu multiplico por 0,7, e o NDT do farelo de soja, no caso aqui é 80%, eu multiplico por 0,8. Isso aqui vai me dar 57,4% de NDT, e aqui nós vamos ter 14,4% de NDT. Se nós somarmos os dois, essa mistura agora vai ter 71,8% de NDT. Eu vou chamar então esse quadrado de Pearson de quê? Vou chamar de pré-mistura 2. Por quê? Vejam só, tanto a pré-mistura 1, que era anterior, quanto a pré-mistura 2 foram balanceadas para 22% de proteína bruta. Só que a pré-mistura 1 tinha 83,2% de NDT e agora a pré-mistura 2 tem 71,8%, que é abaixo de 76%. Se eu misturar agora a pré-mistura 1 com a pré-mistura 2, eu continuo tendo os mesmos 22% de proteína bruta, só que agora a gente vai balancear apenas para o valor de NDT, que é o próximo passo. O próximo passo deste cálculo é nós fazermos uma mistura agora da pré-mistura 1 com a pré-mistura 2, balanceando também pelo quadrado de Pearson, só que agora para os 76% de NDT que a gente precisa. Lembrando que a pré-mistura 1 e a pré-mistura 2 foram balanceadas para a proteína bruta.
né? Ambas as misturas têm 22% de proteína. Então o cálculo aqui é bastante simples. Como é que a gente faz? 83,2 menos 76, nós temos aqui 7,2 partes da pré-mistura 2. 71,8 menos 76, nós temos 4,2 partes da pré-mistura 1. Somando essas duas aqui, nós teremos então 11,4 partes da mistura total. Como é que a gente faz agora para achar a porcentagem da pré-mistura 1? Ora, nós temos aqui 11,4 partes, corresponde a 100%. No caso da pré-mistura 1, ela tem 4,2 partes do total. Isso aqui vai corresponder a 36,8%, que é esse valor que nós vamos colocar aqui. Na mistura será necessário, né, se a gente balancear a pré-mistura 1 com a pré-mistura 2, será necessário nós adicionarmos 36,8% da pré-mistura 1. E como é que eu faço para achar aqui a pré-mistura 2? Da mesma forma, 11,4 partes corresponde a 100% do total, 7,2 partes da pré-mistura 2 é x. Esse x aqui é um valor de 63,2% dessa mistura. Então no final como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte: para nós termos condição de fazer o balanceamento para 76% de NDT com a pré-mistura 1 e a pré-mistura 2, nós vamos ter que adicionar 36,8% da pré-mistura 1 e 63,2% da pré-mistura 2. Vamos agora para o processo final dessas contas para a gente poder verificar qual vai ser a proporção de cada um desses alimentos dentro das pré-misturas 1 e 2. Nessa parte final nós temos que ter um pouquinho de atenção para a gente poder determinar qual que será as quantidades dos alimentos, dos ingredientes utilizados. Então a pré-mistura 1, nós vimos que ela vai entrar na proporção de 36,8% da mistura de concentrado, enquanto a pré-mistura 2 vai entrar na proporção de 63,2%. Somando os dois vai dar 100% da mistura. A gente pode ver que no início desse exercício, essa pré-mistura 1, que corresponde a 36,8% da mistura total, ela é composta por farelo de soja, né, na proporção de 34,3% e de fubá de milho de 65,7%. Onde que nós tiramos isso? No primeiro quadrado de piso. Então o que nós vamos fazer? Vejam só, essa é a proporção da pré-mistura 1. Desses 36,8%, qual é a fração do farelo de soja? No primeiro quadrado de piso, para o primeiro balanceamento da proteína bruta, nós calculamos que quando nós misturamos o fubá de milho com o farelo de soja entra na proporção de 34,3% da mistura, enquanto que o fubá de milho entra na proporção de 65,7%. Se nós multiplicarmos essa proporção da pré-mistura 1 pelas porcentagem dos ingredientes, nós vamos chegar à conclusão de que 34,3% dessa quantidade aqui vai ser de farelo de soja e 65,7% dessa quantidade aqui, que é a quantidade da pré-mistura 1 na mistura, vai ser de fubá de milho. Então nós vamos ter que aqui vai entrar a proporção final de 12,6%, né, de farelo de soja e de 24,2% de fubá de milho. 24,2% de fubá de milho. Somando os dois aqui, ó, vai dar 36,8%. Então, a pré-mistura 1 é essa quantidade aqui. Dessa quantidade aqui, a proporção de farelo de soja é 12,6% e a de fubá de milho é de 24,2%. O mesmíssimo cálculo nós fazemos agora para calcular as quantidades desses ingredientes na pré-mistura 2. A pré-mistura 2 entra na quantidade, na proporção de 63,2%. Desses 63,2%, qual é a fração do farelo de trigo e qual é a fração do farelo de soja? Se nós pegarmos o segundo quadrado de Pearson que foi balanceado, nós vamos ver que na pré-mistura 2, 82% dela é de farelo de trigo. Então vamos multiplicar isso aqui por 82%.
e o farelo de soja corresponde a 18% da pré-mistura 2. Então, nós temos que a proporção de farelo de soja que entra na pré-mistura 2 é 51,8%, enquanto que a de farelo de soja vai ser 11,4%. Se eu somar os dois, vai dar 63,2%. Como é que eu interpreto isso? Dessa quantidade total aqui da pré-mistura 2, que são 63,2% da mistura final, 11,4% é de farelo de soja e 51,8% é de farelo de trigo. Como nós vamos misturar a pré-mistura 1 e a pré-mistura 2 na proporção que está aqui no quadro, repare que nós temos farelo de milho, farelo de trigo e farelo de soja nas duas pré-misturas. Então a gente tem que somar esses dois aqui para ver a quantidade total do alimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o último passo desse exercício, elaborando esses cálculos para a gente poder finalizar como fica esse concentrado. O que nós temos aqui? A pré-mistura 1 misturada com a pré-mistura 2. Pré-mistura 1, farelo de soja e fubá de milho, na proporção de 12,6% de farelo de soja com 24,2% de fubá de milho. Misturado com a pré-mistura 2, que é composta por 51,8% de farelo de trigo e 11,4% de farelo de soja. Somando tudo aqui, 100%. Agora, será que nós conseguimos balancear para o NDT? Como é que a gente consegue ver se isso está certo ou não? Se eu pegar essas proporções dos ingredientes dentro das pré-misturas que foram calculadas e nós multiplicarmos pelas respectivas porcentagens de NDT, veja só, o farelo de soja, o NDT é 80%. Se eu multiplicar a quantidade de farelo de soja na pré-mistura 1 pelo seu respectivo valor de NDT, fizer isso com o fubá de milho, com o farelo de trigo e com o farelo de soja nas pré-misturas, nós vamos ter que esses valores aqui são os valores de NDT dos respectivos alimentos dentro dessas pré-misturas. Vejam só, somando tudo, nós temos exatamente 76% de NDT. Então, finalizando o cálculo, o que nós podemos concluir? Se eu fizer a mistura da pré-mistura 1 com a pré-mistura 2 nessas proporções, nós vamos ter um alimento com 22% de proteína bruta e 76% de NDT. E como fica isso no final? Eu vou somar esse farelo de soja aqui com esse farelo de soja aqui. Por quê? Porque o farelo de soja está presente nas duas pré-misturas. Então vai ser 12,6 com mais 11,4. Da mistura final, 24% de farelo de soja. De farelo de trigo, nós temos 51,8, arredonda para 52. E de fubá de milho, nós temos só na pré-mistura 1, 24,2. Nós temos aí 24% de fubá de milho. Então, qual que é o resultado final desse balanceamento? O concentrado, para que ele tenha 22% de proteína bruta e 76% de NDT, ele vai ter que ter 24% de farelo de soja, 52% de farelo de trigo e 24% de farelo de milho ou fubá de milho. Lembrando que isso não é matéria seca, a gente tem que converter para matéria natural. Só um comentário final. Esse concentrado aqui, em termos de qualidade, ele pode ser questionável. Por quê? Porque ele tem uma quantidade muito grande de farelo de trigo. Mas isso é conversa para outro momento. O que eu só quero deixar aqui é que isso pode ser restritivo para uma vaca de alta produção, dependendo da quantidade de concentrado que ela vai comer, porque o farelo de trigo é um alimento de qualidade mediana. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.